A marca da besta já está entre nós. Mas se você pensa que é algum tipo de chip ou coisa parecida, você está muito enganado. A Bíblia mostra claramente o que é a marca da besta e como ela está relacionada diretamente com o Papa e a Igreja Católica. Gostaria de desvendar este mistério? Então vamos ver isto agora. Ao longo do tempo, as pessoas têm tido várias ideias do que poderia ser a marca da besta. Em alguns anos atrás, as pessoas pensavam que eram tatuagens, depois se pensou que fosse um carimbo e várias outras ideias que sinceramente não sei de onde surgiram. E até mesmo cartões de créditos já foram considerados como a marca da besta. Mas isso tudo sempre foi um plano de Satanás para desviar a atenção das pessoas do que poderia ser a verdadeira marca da besta. A marca da besta não tem caráter científico, tem caráter religioso. Ou seja, esta marca virá de um evento ou de uma série de eventos religiosos que culminarão por fim na implementação da marca da besta. Para entender a marca da besta, precisamos ir para o livro de Apocalipse. Mas antes disso, precisamos entender que Apocalipse é um livro de símbolos, o que quer dizer que não podemos tomar de uma maneira literal na sua maior parte. Então precisamos decifrar os símbolos de Apocalipse para podermos ver através desta revelação. Mas como poderemos decifrar Apocalipse? Seria por meio de estudos teológicos? Não, nós não precisamos de outro meio fora da própria Bíblia Sagrada. Ou seja, as questões da Bíblia são respondidas pela própria Bíblia. Então, falando da marca da besta, vejamos o que a Bíblia diz. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Na passagem que vimos há pouco, fala que ninguém poderia comprar ou vender se não tivesse o sinal na testa ou na mão. Mas antes de podermos entender esta passagem, ou o que significa o sinal na testa e na mão, devemos ver então o versículo que vem depois, que diz: aqui há sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Aqui vemos claramente que a Bíblia diz que o número da besta é o número de um homem. Ou seja, neste caso, a Bíblia, quando está a falar da besta, está a se referir a um homem. Então devemos calcular este número para sabermos de que homem se trata. Mas primeiro vamos entender a história desta besta, que é um homem. Mas este homem depende de uma entidade, como podemos ver nas escrituras. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A Bíblia diz que uma mulher estava sentada sobre a besta. Parece confuso, não é? Mas não se preocupe, pois a Bíblia mostra o que significa. Podemos ver em Efésios: vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Aqui a Bíblia faz um paralelo entre Jesus e o marido e entre a igreja e a mulher. Numa outra linguagem, a Bíblia mostra que, de uma maneira simbólica, a mulher significa a igreja, enquanto que o marido é Jesus. Então, podemos entender que a mulher, ou seja, esta igreja, estava assentada sobre a besta. Assentada quer dizer que domina, ou que a besta depende desta igreja. Então já sabemos que a besta é um homem e que a mulher é uma igreja. Então podemos ver que significa que tem uma igreja que tem um homem poderoso sob o seu domínio. Podemos também dizer que este homem fala em nome desta igreja. Tendo estes pontos verificados, podemos reler esta passagem para melhor compreensão. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher, e vi uma igreja assentada, que comandava sobre uma besta, que é um homem, de cor escarlata, que é poder, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Embora já podemos compreender algumas coisas agora, ainda não está completo, pois precisamos saber de que igreja se trata e de que homem se trata. Mas acredito que se clicou neste vídeo, já deve ter uma ideia de quem se trata. Mas nós não queremos simplesmente afirmar coisas,
queremos mostrar na Bíblia e comprovar o que foi dito. Começando pela besta. Como vamos saber qual homem é a besta? A Bíblia mostra que esta besta tinha 7 cabeças. Agora, o que a Bíblia fala que são essas 7 cabeças? Aqui o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Diz que esta mulher ou esta igreja está sediada sobre 7 montes. E diz mais que, e a mulher que viste é a grande cidade e reina sobre os reis da terra. Então vemos que no versículo 9, a Bíblia diz que esta igreja está sediada sobre 7 montes. E no versículo 18, diz que esta igreja é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Mas que cidade se identifica com estas características? E também, que igreja é que é uma cidade? Na geografia do mundo, somente uma cidade está edificada sobre 7 montes. E esta cidade é Roma. E na Roma tem somente uma religião oficial, que é o catolicismo, onde eles têm uma cidade autônoma chamada de Vaticano. Numa outra linguagem, temos provas que mostram que esta igreja é a Igreja Católica. E esta cidade é Roma, ou Vaticano. Escarlata na Bíblia representa a realeza. A cor escarlata significa vermelho. E besta representa poder. E além de simbolizar o poder, podemos ver que esta igreja realmente gosta de se adornar em escarlate. Agora, você sabia que a Roma domina sobre os reis da terra? Os reis e presidentes do mundo recorrem ao Papa para receber bênção. Mas nós entendemos que por detrás está este segredo de que eles dependem do poder desta igreja católica e do seu líder, o Papa ou a besta. Agora podemos calcular o número da besta pelos títulos do Papa. Some as letras que possuem valor em latim. Vicarius Filii Dei, ou o vigário do Filho de Deus. Se pegamos os valores em numeração romana, se nós calculamos estes valores, dá exatamente 666. E esse é um título que o Papa recebeu logo no início do ofício, quando mentiam que o apóstolo Pedro foi o primeiro Papa. Agora, sabemos que a Igreja Católica e o Papa são a besta e a mulher. Mas como eles vão implementar a marca da besta? Veja na passagem seguinte. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Porque a Bíblia fala de testa? Testa é na cabeça, ou seja, conhecimento. Neste caso, é quando alguém tem o conhecimento da doutrina católica ou da besta e crê nessa doutrina. E a marca na mão é a obra realizada depois de ter o conhecimento da doutrina da besta. Numa outra linguagem, o sinal na testa é a fé na palavra da besta. E o sinal nas mãos são as obras, ou seja, praticar as doutrinas ensinadas pela besta. Aqui a Bíblia mostra que a Igreja Católica é a mãe. Mãe de quem? Das meretrizes ou prostitutas. Mas por que Deus chama a Igreja Católica de prostituta e as suas filhas? Porque ela, como mulher, deveria ser fiel ao seu marido, que é Cristo. Mas ao invés de ficar com Cristo, que é a palavra de Deus, preferiram colocar doutrinas de pensamentos humanos e que vieram do diabo, como a doutrina da Trindade, o batismo trinitário, a oração dos santos, que são doutrinas católicas, e as demais denominações, sejam elas batista, metodista, pentecostal, testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia, pouco importa quem seja. Mas como implementam essas doutrinas católicas, como a Trindade, que é algo que nem sequer se encontra na Bíblia, então essas igrejas são chamadas filhas, porque copiaram da sua mãe, que é a Igreja Católica. E a Bíblia mostra que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Sabe por quê? A Igreja Católica matou quase 70 milhões de cristãos só por discordarem da doutrina da Trindade e outras doutrinas relevantes para a Igreja Católica. Fizeram a Inquisição, a penitência e outras atrocidades somente para derramar sangue inocente das testemunhas de Cristo. Agora vamos para a implementação da marca da besta. A Bíblia mostra na passagem que lemos que a Igreja Católica é a mãe que deu à luz a outras prostitutas, ou seja, outras igrejas que se desviaram da palavra com doutrinas contrárias à Bíblia. Mas até agora, tudo tem sido de uma forma democrática e livre. Mas foi criado um concílio ecumênico das igrejas e por ora
tem sido algo que visa promover a paz e o entendimento, mas é uma fachada para o seu verdadeiro objetivo, que é uniformizar as doutrinas católicas em todas as religiões. Então o diabo virá com uma desculpa que precisamos de paz e nos unir. E como os tempos vão estar difíceis, com terrorismo e fanatismo religioso, o Papa usará desta retórica para ter uma única religião, controlada pelo Estado, onde qualquer igreja que não fizer parte, tanto ela como seus membros, serão tidos como rebeldes e potenciais terroristas. Assim, o Concílio Ecumênico das Igrejas obrigará o Estado a tomar providências legais contra os supostos terroristas, que serão os cristãos que vão resistir à doutrina católica e serão criminalizados e caçados por todo o mundo, sendo assim impossibilitados de comprar ou vender, com risco de serem presos ou até mortos por supostos atos de terrorismo e outras teorias da conspiração. Ou seja, serão tidos como criminosos procurados pelas instituições competentes, como a polícia, serviço de investigação e assim por diante. O meu conselho para quem é católico ou denominacional, somente digo isto: e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Que Deus te abençoe.